Boas tardes, boas noites. Então, hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículo 33 a 37. E aí, correlatamente a esse tema, vamos buscar a questão 789 do Livro dos Espíritos, né? Em que é feita a seguinte pergunta por Kardec: O progresso reunirá no futuro todos os povos da Terra em uma só nação? Resposta dos Espíritos: não em uma só nação, pois isso é impossível, uma vez que da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. Desta forma, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda a parte, os povos praticarão a caridade mutuamente como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho, nem viver à sua custa. Esta foi a pergunta que caiu no estudo do Chico, que compõe o livro Diálogo dos Vivos, né? E que está destacado no capítulo 16, em que Emmanuel, após a leitura desta pergunta e resposta, assim coloca: Há quem pergunte como servir a causa da paz. Semelhante tarefa não será privada daqueles que se encarregam da direção do mundo? A paz do mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos à nossa parte quando se nos faça possível. Deixa que a fonte do amor se te desate do coração. Acende no cérebro a luz do pensamento reto. Transforma o trabalho de cada dia num cântico de bênçãos. Observa os compromissos assumidos por leis da própria consciência. Transita nas vias do bem aos semelhantes. Respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Ergue em ti um sinal vermelho para os comentários infelizes. Hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Não desperdices a riqueza do tempo, comprando remorso com queixas inúteis. Veste a armadura da paciência para que consigas agir e reagir construtivamente onde te encontres. Instala boa palavra nas estruturas verbais que te manifestem. Ouve com atenção, aguardando sem pressa a tua vez de falar. Não desconsideres pessoa alguma. Resguarda no arquivo da prece os obstáculos e problemas que te desagradam, a fim de que não te destaques por motivo de aflição nas estradas alheias. Aceita os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força. Aprende com modéstia e ensina com sem exigência. Auxilia sem cobrança. Não solenizes as provações de que necessitas para melhorar o próprio caminho.
diante das ofensas, imuniza-te na terapêutica do perdão. Espera o momento propício destinado a esclarecer o ponto difícil que haja surgido em teu relacionamento com os demais. Não exijas do próximo aquilo que o próximo ainda não possui para dar. Não mentalizes o mal com inquietações imaginárias, e sim colabora na construção do melhor que deve acontecer. Serve sem dependurar algemas nos pulsos de teus irmãos. E, prosseguindo adiante, converter-ás em coluna de segurança geral. Em verdade, a divina providência não pede para que te transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras da perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera sejas ainda hoje, onde estiveres, um recanto vivo da paz. Então, para que implante o reino de Jesus, o reino de Deus na terra, há necessidade da paz, né? Só que, se vocês observarem nesse texto de Emmanuel, né, ele define paz a cada linha, a cada frase. Nós temos o conceito de paz como o oposto de guerra, né? A paz é o repouso, né? O repouso eterno, né? A paz é a inércia, e não é isso, né? A paz, ela é ação, ela é movimento, ela é construção. Os judeus, inclusive, usam a palavra shalom para desejar paz, para falar de paz, e para eles paz é exatamente essa ideia de ação, de uma obra terminada, de uma celebração feita, de uma solução de um problema, como Emmanuel descorreu aqui. Então, a construção da paz no mundo passa pela construção da paz em cada um de nós e está diretamente ligada nessa postura de sermos subservientes à vontade de Deus, né? Em que sentido? Mantendo sempre a calma, mantendo sempre o equilíbrio. E nesse mesmo sentido, né, Herculano Pires, nesse mesmo tema, prossegue nesse livro. A paz de cada um. Todos queremos paz e vivemos em guerra. Essa contradição milenar que caracteriza a imperfeição moral dos homens foi bem definida pelo apóstolo Paulo quando escreveu: Miserável homem sou, que não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero. Se ele próprio, o abnegado servidor do Evangelho, que tudo deixou para seguir o Cristo e propagar a sua mensagem, sentia na carne essa contradição, quanto mais a sentirão os que, como nós, 2000 anos depois, ainda não aprendemos a soletrar a palavra básica do ensino evangélico, que por sinal se constitui de apenas 2 sílabas: amor? Há criaturas que se desesperam diante de confrontos dessa natureza. Mas devemos lembrar-nos de que a Terra é uma escola, em que as gerações se sucedem, recebendo as lições cada qual ao seu tempo. De Paulo aos nossos dias, muitos alunos completaram o curso e saíram vitoriosos da escola terrena para instituições educacionais superiores. Temos a vantagem de contar com os exemplos e as experiências dos aprendizes que nos antecederam, e a vantagem de contar atualmente com as lições que nos enviam, através da mediunidade, os ex-alunos que se elevaram, como Emmanuel, à categoria de mestres. A paz no mundo depende da paz de cada um, porque o mundo dos homens é feito pelos homens. Deus criou o mundo natural com todas as possibilidades de evolução e paz, e nos criou para também fazermos o nosso próprio mundo, o mundo de cada um e o mundo dos homens,
aproveitando as nossas próprias possibilidades de evolução na conquista da paz. Se nos convertermos no recanto vivo da paz a que se refere Emmanuel, daremos ao mundo a paz de que ele necessita. Se permanecermos como focos de guerra e desajuste, o mundo estará sempre conflagrado pelas nossas contradições e as nossas injustiças. Nos seus comentários à questão 789 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec assinala: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Que queremos, pois, lutar pela paz, façamos a paz em nós mesmos, e Deus nos ajudará a estendê-la ao mundo. Creio que é desnecessário qualquer comentário posterior, a não ser a recomendação para que nós releiamos justamente as frases imperativas de Emmanuel, né? Em que ele nos leva a uma lista de atitudes que vão caracterizar um novo comportamento. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja com cada um de nós. Nesta noite nós vamos abrir o Livro dos Espíritos no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Kardec realiza várias perguntas nesse sentido para nos esclarecer, nos deixar alerta para que entendamos esta frase, orai e vigiai. O primeiro item é penetração do nosso pensamento pelos espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta, 456. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, pois estáis incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas a que dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Conhecem muitas vezes aquilo que desejaríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. 457-A. Assim sendo, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não o podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta? Certamente, pois quando vos julgais bem escondidos, tendes muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos veem. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas trapalhadas e tratam de vos ajudar. Então, nesse primeiro item, Kardec, através dessas perguntas e a espiritualidade superior através das respostas, vem nos elucidar o quanto é importante manter vigilante o pensamento, saber de nós, termos essa percepção de como estamos, qual é o nosso estado de espírito, e ficar alertas, porque sabemos agora que temos essas influências e que podemos ter, inclusive dos bons espíritos, desde que estejamos sintonizados com eles. Vamos receber ali boas inspirações, né? Termos aquela paz ali na mente. Agora,
Se deixarmos o nosso pensamento sem essa vigilância salutar, é como se estivéssemos com a nossa casa com a porta, a janela aberta para qualquer um entrar. Então devemos tomar assim cuidado com isso. Vamos ao item 2, influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, geralmente, o que vos ocorre no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Nota de Allan Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-los, como nos deu o de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Então, até aqui, e segundo a nota de Kardec, já foi esclarecido que não importa muitas vezes a gente ficar preocupado em saber, esse pensamento é meu, esse pensamento não é meu, e ficar naquela aflição. Não. O que importa é identificar se esse pensamento é um bom pensamento ou se esse pensamento é um mau pensamento. E fazer a escolha certa, porque os espíritos até podem nos influenciar para o mal, mas cabe a nós acatar essa influenciação e colocá-la ali em prática através de trabalhar esse pensamento, de falar ou de fazer algo nesse sentido. Então, sempre está em nossas mãos, pois que temos o livre-arbítrio. Então, por mais influência que a gente possa ter, muitas vezes de irmãos, de espíritos ali ignorantes que nos querem prejudicar, por mais que ocorram essa influência, está em nossas mãos a escolha do que fazer com esse pensamento. Então vejam lá, vamos continuar. Kardec continua suas perguntas. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou mal segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. 464.
Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer com eles. 465a. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465b. Que espécies de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Nota de Kardec. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Mais uma reflexãozinha aqui, sobre essas palavras de Kardec, novamente está em nossas mãos. Então, o livre-arbítrio é nosso para podermos ali colocar em prática ou não esses pensamentos, essas influências que podem chegar até nós. Mas uma coisa muito consoladora é que a misericórdia de Deus é tão intensa que no momento em que encarnamos, Deus coloca ao nosso lado um espírito superior a nós para nos inspirar ao bem, até o momento do nosso desencarne. É muita misericórdia e compaixão de Deus que nos auxilia, e muitas vezes somos influenciados ali por um espírito ignorante e ali que queira, que nos deseje o mal. E quando temos essa condição, haveremos de ouvir ali também a outra inspiração. Então, muitas vezes, graças ao bom Deus e a esse espírito protetor, conseguimos anular ali a influência negativa por dar escuta, por dar ouvidos a essa inspiração do bem. Mas, muitas vezes, podemos nos deixar influenciar ali. E então, o nosso espírito protetor, que respeita o nosso livre-arbítrio, se afasta e fica ali atento quando precisarmos e aceitarmos as suas inspirações, estará ele ali, sentinela de Deus ao nosso lado. Vamos continuar mais um pouquinho, olha. 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos.
468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade, e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objetivo da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Com esta pergunta e esta resposta, finalizamos o item Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, esse último trechinho aqui nos elucida, nos esclarece que essa espiritualidade não tem nenhuma missão de estar ali nos influenciando, por exemplo, ao mal. Não. Eles não estão para isso por missão. Se fazem isso, fazem porque são maus. E só fazem também e nos atingem quando temos brechas abertas. Então, vejam bem, todos nós somos espíritos imperfeitos. Nós temos muitas dificuldades morais, comportamentos viciosos, não é verdade? Todos nós temos dificuldades. Se não são os vícios ali ilícitos e que aparecem mais, como as bebidas ou alguma outra droga, uma dependência química, são os vícios morais, são os vícios do julgamento, da maledicência.
e outros tantos. Por isso estamos em evolução. Sabendo disso, temos uma oportunidade a mais de olhar para dentro de nós, observar as nossas tendências ali difíceis e fazermos a tal reforma íntima, ou buscarmos, nos inclinarmos para combater em nós essas mazelas, ficando mais difícil essa influenciação espiritual quando vem. Então, graças ao bom Deus, cada um de nós, nesta segunda-feira à noite, podia estar fazendo muitas coisas, mas escolhemos estudar juntos ali, saber um pouquinho mais de nós. Esses espíritos que estão nos influenciando ao mal são espíritos como nós, livres do corpo físico. E nós, será que quando nos libertarmos do corpo físico, seremos espíritos que vamos influenciar ao bem? Ou teremos dificuldades também? Então vejam que estamos ombro a ombro nesse caminho. E aqui nessa pergunta foi tão interessante, quando o espírito vem e nos influencia, né? Quando ele coloca, o que ele faz se ele não consegue? Ele vai embora, né? Se a gente repele essa influência. E aí os espíritos respondem a Kardec: que queres que eles façam quando não tem nada a fazer? Abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, claro, esses irmãos vão ver ali que estamos lutando por manter a nossa casa mental em ordem, repelindo esses pensamentos mais difíceis, aquela ideia que vem da maledicência e outras tantas. E aí eles vão ver que ali não tem campo e podem se afastar. Mas jamais podemos ficar ali achando que estamos livres dessa influenciação. Bom, queridos irmãos, terminamos por aqui, nesse instante, esse estudo, e pedimos humildemente a Deus Pai que nos assista nas nossas dificuldades, que nos auxilie a fazermos a nossa reforma íntima, a consolidar a nossa fé a cada dia, ficando firmes e no caminho do bem. Fica claro aqui que sem a caridade não há salvação, então que possamos sempre servir ao nosso próximo, buscar nos melhorar para servir bem e assim chegaremos a Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra sempre de todo mal. Uma boa noite a todos.